Olá, nesse vídeo a gente vai relembrar conceitos importantes sobre fasores e corrente alternada. Vamos imaginar que a gente tem uma tensão variável no tempo que é representada por essa função, 30 cosseno de 120t. Se a gente fizer o gráfico dessa função no tempo, a gente vai perceber essa forma. Note que essa tensão ela tem um valor máximo de 30 volts e um valor mínimo de menos 30, o que é condizente com o fato do cosseno, né, ir de menos 1 até mais 1. A gente pode reescrever essa função no tempo, essa tensão no tempo, como sendo uma certa tensão de pico, Vp, vezes cosseno de um certo ômega, velocidade angular, t. Nesse caso específico, a tensão de pico é 30 volts e o ômega, velocidade angular, é 120 radianos por segundo. Vamos imaginar que a gente tem aqui um circuito, né, com componentes resistivos, capacitivos e indutivos. E vamos imaginar que essa tensão que a gente imaginou aqui é a tensão da fonte. Quando a gente, por exemplo, quiser calcular a corrente desse circuito, né, ou a tensão, por exemplo, no capacitor, a gente vai perceber que a tensão no capacitor ela vai estar com uma nova amplitude, com uma amplitude diferente daquela da tensão da fonte, e ela vai estar defasada, principalmente defasada da tensão na fonte. E se a gente fosse descrever essa tensão do capacitor no tempo, por exemplo, isso aqui seria, nesse exemplo aqui que eu dei, 15 vezes cosseno de 120t mais 60 graus. Então perceba que o ômega, né, nesses dois casos, da tensão da fonte e da tensão no capacitor, ele é exatamente o mesmo, 120. Então essa parte da representação no tempo dessas duas tensões é exatamente a mesma. O que mudou? O que mudou foi a tensão de pico e a fase. Então perceba que são duas informações muito importantes quando a gente lida com corrente alternada. Saber qual é o valor de pico e qual é a fase de uma tensão. A gente pode relembrar que todos esses componentes passivos que a gente usa em circuitos de corrente alternada, como resistor, capacitor, indutor, todos eles, né, não alteram a frequência do sistema. Ou seja, se você impôs a partir de uma fonte uma determinada frequência, vai haver um período transitório, claro, que vai ter uma componente aí exponencial, mas depois desse período transitório, né, a gente diz que tudo entra na mesma frequência. Então, o que vai importar para a gente aqui é a tensão de pico e a fase de cada valor de tensão ou de cada valor de corrente. Uma ferramenta matemática que vai nos ajudar bastante a lidar com tensões e correntes senoidais, né, que são as tensões alternadas e correntes alternadas, é a identidade de Euler. A identidade de Euler é uma equação, né, bastante adorada pelos matemáticos e pelos filósofos por ser tão bela e tão complexa ao mesmo tempo. Essa equação diz para a gente que o algarismo de Euler, né, que é um número irracional, elevado ao número complexo j, esse número complexo j é raiz de menos 1, vezes um número qualquer φ, isso vai ser igual a cosseno de φ mais seno de φ vezes o próprio j. Esse número ele tem uma representação geométrica, né? Se a gente imaginar aí dois eixos, né, um eixo real e um eixo imaginário, a gente pode representar esse número como se fosse um vetor. Só que, né, um vetor, ele na verdade precisaria de um par de eixos reais, né, para ser representado. Aqui, como a gente tem um eixo real e um eixo imaginário, esse vetor leva o nome de fasor. Mas perceba que ele vai ter aí uma parte real e uma parte imaginária. Qual é a relação dessa identidade de Euler com as variáveis, né, tensão e corrente no tempo? A relação é a seguinte, imagine que a gente tem aqui uma tensão no tempo, que seria Vp, tensão de pico vezes cosseno de ômega t. Eu poderia, utilizando a identidade de Euler, escrever essa equação. Perceba que eu multipliquei a equação inteira por Vp, né, e troquei o φ por ômega t mais θ. Perceba que essa identidade vai me dar, na parte real do lado direito, a própria tensão Vt. Ou seja, tem uma relação estreita entre essa tensão no tempo e esse número complexo. Então, a gente pode escrever, inclusive, que essa tensão é a parte real desse número complexo. O que a gente pode dizer é que esses números complexos, eles podem nos ajudar a representar as tensões e correntes no tempo, ou qualquer variável no tempo.
O que a gente vai lembrar também é que uma propriedade matemática interessante que vai surgir é a seguinte: se a gente fizer uma divisão, vamos imaginar que a gente tenha dois números complexos, um número que represente uma tensão e um número que represente uma corrente. E se a gente fizer essa divisão, o que a gente vai perceber? Que a gente vai ter a razão Vp sobre Ip, e aí, pela propriedade da potenciação, a gente vai perceber que o termo ômega-t vai sumir, de forma que essa divisão ela poderia ter sido feita dessa forma. Lembra que a gente falou que o que importa para a gente, quando a gente analisa as variáveis tensão e corrente no tempo, por exemplo, seria a tensão e corrente de pico e a fase. Perceba então que, a partir dessa propriedade matemática, a gente está começando a conectar uma representação, né, de uma tensão no tempo, de uma corrente no tempo, por um número complexo chamado fasor. Um fasor, então, ele tem várias representações. Eu posso escrever que o fasor V ele seria uma intensidade Vp vezes e elevado a jθ. Isso também poderia ser escrito como uma intensidade Vp com um ângulo θ. É a mesma, seria o mesmo número complexo. Ou ainda o que a gente chama de forma trigonométrica, que seria lembrando da própria identidade de Euler. Vp cosseno θ mais jVp seno de θ. Vamos a alguns exemplos. Imagine que a gente tenha dois números complexos, né? Um de intensidade 10 com ângulo 30 e outro de intensidade 30 com ângulo 60. Imagina que a gente queira fazer a soma desses números. Qual representação é mais fácil, né, para fazer a conta da soma entre esses dois números? A trigonométrica. Por quê? Quando eu escrevo esses dois números, né, tentando fazer a soma deles, na forma trigonométrica, eu vou perceber que bastaria somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, resultando aqui facilmente nesse número. Se eu quiser, né, por outro lado, fazer a divisão entre esses dois números, seria melhor representá-los na forma polar, porque a gente poderia, né, simplesmente dividir as intensidades, então ficaria 1/3, e subtrair os ângulos, então ficaria aí, né, 1/3 com ângulo menos 30. Da mesma forma, se a gente quiser fazer a multiplicação, a gente vai utilizar, né, a forma polar e vai multiplicar aí as intensidades e vai somar os ângulos. Vamos relembrar a relação entre reatância capacitiva e fasores. Vamos relembrar, né, que para um capacitor sujeito a uma tensão V de T e a uma corrente I de T, a equação, né, do capacitor seria a corrente igual a C vezes a derivada da tensão. Suponha que a gente tenha aqui uma tensão no capacitor no tempo, que é Vp cosseno de ômega-t. Se a gente quisesse calcular a corrente no capacitor no tempo, bastaria utilizar essa tensão, né, dentro da expressão ali da corrente, e isso ficaria assim, né, menos CVP ômega vezes seno de ômega-t. Ocorre que menos seno de um ângulo é igual a cosseno desse ângulo mais 90 graus, e a gente poderia então reescrever essa corrente como sendo essa intensidade toda, CVP ômega vezes cosseno de θ mais 90 graus. O que a gente vai fazer agora é representar a variável tensão no tempo por um fasor. Perceba que isso é muito fácil de fazer. Esse fasor seria, na verdade, a intensidade Vp, né, com um ângulo zero. Isso seria o número real Vp. Por sua vez, a corrente poderia ser representada, né, pela sua intensidade, CVP ômega, com um ângulo 90 graus. Ou, se eu quiser representar na forma trigonométrica, basta calcular cosseno de 90 vezes essa intensidade, mais seno de 90j, né, vezes essa intensidade. E isso vai dar exatamente a intensidade vezes j. Perceba que, se eu quiser dividir a tensão fasorial pela corrente fasorial, e isso tem unidade ohms, né? A gente pode lembrar de resistência, que é tensão por corrente, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai concluir que essa divisão ela vai cortar ali Vp com Vp, e isso vai ser 1 sobre J ômega C. Exatamente isso é um número complexo, né? A gente pode dizer que isso é um fasor, e a gente representa isso por xc com um ponto em cima, exatamente, né, por ser um fasor, e a gente chama, né, essa variável que tem unidade de ohms por reatância capacitiva. Para o caso da reatância indutiva, o processo é o mesmo. Vamos imaginar que um indutor sujeito a uma tensão e corrente. A gente sabe que a equação característica aí do indutor seria tensão igual a L dI dt.
E a gente vai imaginar agora que a gente tenha, né, uma tensão dada por corrente de pico vezes cosseno de ômega-t. Perceba que para calcular a tensão, da mesma forma, a gente vai derivar ali, né, e essa tensão vai ser menos L IP ômega seno de ômega-t. Usando aquela identidade, né, trigonométrica, a gente vai reescrever essa tensão como sendo LIP ômega cosseno de ômega-t mais 90 graus. Como a gente fez no caso do capacitor, a gente vai representar essa corrente pelo fasor IP e essa tensão pelo fasor LIP ômega J. Perceba que se a gente novamente fizer a divisão entre tensão e corrente, a gente vai chegar, né, na reatância indutiva, que é J ômega L. Vamos a um exemplo para mostrar que a aplicação dos fasores é muito mais simples do que parece. Vamos imaginar aqui um circuito alimentado por uma tensão alternada de 60 Hz. Suponha que essa tensão é 20 cosseno de ômega-t mais 30, o que nos daria um fasor de 20 ângulo 30. Suponha que a gente quisesse calcular a corrente no tempo I de t. Para calcular essa corrente, né, sem usar fasores seria muito complicado, mas usando fasores a gente, né, sabe que a lei de Ohm é válida, então a gente pode escrever que a corrente fasorial seria igual à tensão fasorial dividido pela impedância equivalente. O mesmo processo que você faria se tratasse aí de 3 resistores. Perceba que a impedância equivalente seria o resistor em série com as reatâncias capacitiva e indutiva em paralelo. Vamos imaginar que a resistência fosse 10 ohms, a indutância 1 mH e a capacitância 1 microfarad. Como é que a gente calcularia a reatância capacitiva e indutiva? A gente calcularia pelas equações que a gente acabou, né, de explicitar, né, lembrando que o ômega é igual a 2πf. Perceba que o cálculo, se a gente for fazer isso aqui em Python, fica muito simples. A gente importa aqui 2 módulos, ou seja, o CMath e o Math, e a gente vai declarar primeiramente a tensão usando a forma polar rect de uma intensidade 20 com um ângulo 30 em radianos. Declarando aí o ômega, o L e o C, calculando XC, XL, declarando o R, depois a gente calcula a impedância equivalente e calcula a corrente. Perceba que quando a gente mostra os resultados, a gente está mostrando o módulo da corrente e o ângulo da fase da corrente. Então a gente conseguiu calcular, né, a intensidade de 1,9986 com um ângulo de 27,84. O que isso significa? Isso significa que a corrente, no tempo, ela pode ser escrita como sendo uma corrente de pico de 19986 cosseno de ômega-t mais 27,84 graus. Para fechar esse vídeo, a gente vai falar de potência elétrica e fasores. Vamos imaginar que a gente tem aqui um fasor de tensão, um fasor de corrente, que representam, respectivamente, uma tensão no tempo e uma corrente no tempo. Para calcular potência no tempo, bastaria a gente multiplicar tensão por corrente. Então a gente chegaria nessa expressão aqui. Perceba que essa expressão da potência instantânea, ou seja, a potência no tempo, ela não é muito útil, né? Porque o que a gente gostaria é saber qual é o valor médio da potência. Então como é que a gente calcula o valor médio dessa expressão da potência no tempo? Ora, o valor médio de qualquer função matemática é dado por essa expressão. A gente faz a integral do valor da função no tempo de 0 a t, né, que é o período, e divide por esse período. Para o caso de tensões e correntes senoidais, né, a gente vai demonstrar para vocês numa leitura que isso vai dar exatamente igual a tensão de pico sobre raiz de 2 vezes a corrente de pico sobre raiz de 2. A esse termo, V de pico sobre raiz de 2, a gente dá o nome de tensão eficaz. E ao termo corrente de pico sobre raiz de 2, a gente dá o nome de corrente eficaz. A gente pode também trabalhar, né, com os fasores eficazes. Em vez de trabalhar com os fasores, né, com os valores de pico e ângulo, a gente pode trabalhar com os valores de pico dividido por 2 e chamar esses fasores de fasores eficazes. A gente começou dizendo que a potência, né, ela é a multiplicação da tensão pela corrente, então a gente poderia pensar, já que estamos trabalhando com fasores, que essa potência poderia ser representada por uma multiplicação entre esses dois fasores eficazes, né, de tensão e corrente. Ocorre que, para a gente obter a potência média, a gente precisa, na verdade, fazer a conta com o conjugado da corrente. O que é o conjugado de um número complexo? Bastaria você inverter o sinal do ângulo da corrente para obter o valor do fasor corrente conjugada. A essa multiplicação, a gente dá o nome de potência aparente.
Você vai perceber que, como essa multiplicação entre dois fasores ela vai dar um termo real e um termo imaginário, a gente pode escrever essa potência aparente como uma soma entre uma potência real P, que é um número real, mais uma potência imaginária Q, também chamada de potência reativa. Essa potência reativa ela tem a ver não com a potência consumida efetivamente, né, transformada em calor, em movimento, em luz e por aí vai, mas sim a uma energia que é armazenada e devolvida para a fonte, né? Então, o que acontece? A gente vai perceber que quando a gente faz a conta dessa forma, esse valor real de potência vai ser exatamente igual à potência média que a gente precisa calcular. Interessante, a matemática ela vai garantir isso para a gente. Então perceba o seguinte, né? Eu posso representar, né, antes de mostrar, de demonstrar numericamente isso para vocês, a gente pode representar essa potência aparente, né, por um triângulo de potências aí. Então perceba que a gente desenhou ali a extensão P, né, no eixo dos reais, a extensão Q no eixo dos imaginários e a potência S seria a soma, né, dessas duas quantidades aí, que é um número complexo. Perceba que o ângulo que essa potência aparente forma com o eixo dos reais, esse ângulo é muito famoso na engenharia elétrica. Esse é o φ. E a gente utiliza, né, na verdade, o cosseno desse ângulo como sendo o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é chamado de fator de potência. Então, o que acontece é que quanto mais próximo de 1 é esse fator de potência, menos potência reativa a gente tem numa carga ou num sistema, e seria importante não ter muita potência reativa, né, porque, como eu disse, essa potência reativa representa aquilo que não é consumido, é aquilo que fica viajando entre a carga e a fonte, né, e isso, né, acaba causando aí perdas elétricas e é indesejada. Para mostrar numericamente, o que a gente acabou de dizer, vamos imaginar que a gente tem aqui uma tensão e uma corrente dadas por essas duas expressões. A gente pode, na verdade, declarar aqui em Python, né, fazendo uma lista de tempo, por exemplo, de 0 a 6 segundos com 1 microsegundo, né, de passo. Perceba que a gente pode, né, formar listas com essas tensões, né, e a gente faz isso aqui. Ou seja, a gente criou uma lista V e uma lista I com aqueles valores no tempo conforme a função matemática ali descrita. Pois bem, a gente pode calcular o valor da potência fazendo uma nova lista na qual a gente vai adicionar o produto V no tempo com I no tempo. Perceba que quando a gente imprime o valor da potência média, né, porque a gente, na verdade, calculou o valor, né, de P em cada instante de tempo e depois a gente imprimiu ali a média. Percebe que ali np.min, a média de P. E esse valor deu 37,5 watts. O que a gente vai fazer agora para mostrar para você que o cálculo que a gente vai fazer com a potência aparente vai resultar um valor real exatamente igual a 37,5 watts. Então a gente vai declarar aqui o fasor, né, a tensão eficaz, o fasor corrente eficaz, e a gente faz isso aqui no código, né, como a gente já mostrou anteriormente, né, usando essa função rect para declarar esses números complexos. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo da potência como sendo o valor da tensão eficaz pelo conjugado da corrente eficaz. E isso a gente faz aqui. Percebe que quando a gente faz esse cálculo e imprime o valor real, né, de S, ele dá exatamente 37,5 watts, demonstrando que essa conta matemática toda é bastante útil, né, para calcular a potência média real e também, né, a potência imaginária, que é a potência reativa. É isso aí, pessoal. Obrigado.